Fala galera, tudo bom? Tô chegando aqui para dar aquela última revisão, as últimas dicas, digamos assim, antes da nossa prova de quinta-feira, que é para todo mundo ir bem, né? Então, vamos lá para a nossa tela branca, né? Como se fosse o nosso quadro. Então, vamos aqui. Olha só. O que que vocês não podem esquecer, gente? Não podem esquecer do negócio lá do ponto material e o tal do corpo extenso, tá bom? Lembra a questão aqui do ponto material do corpo extenso? Eu vou colocar uma situação. Imagina o que? Uma garagem. Vou tentar fazer uma garagem aqui. Vamos supor isso aqui é a garagem. E aqui eu tenho uma formiga aqui dentro. Então, a formiga em relação à garagem, ela é o que, gente? Ela é um ponto material. Então, vou escrever aqui formiga, né? Então, a formiga em relação à garagem, a formiga é um ponto material, né? Então, vamos aqui. A formiga é um ponto material. Não esquece. Então, ponto material, gente, é quando você meio que compara aquele ser, aquele objeto em relação ao todo e as dimensões são insignificantes, tá certo? Então não esquece disso. Agora vamos supor que fosse o seguinte, ainda uma garagem, né? Vou colocar aqui ainda a garagem. Vou colocar aqui a garagem. Vamos supor a garagem. E aqui dentro tivesse um elefante. Eu não sei fazer elefante, tá? Vamos supor que isso aqui era um elefante. Então, para melhorar, um carro, né? Que é mais fácil, né? Eita, um carro. Já escrevendo errado aqui. Desculpa aí, gente. Tá? Então, vamos imaginar um carro, né? Mais prático. Então, aqui um carro. E aqui a garagem. A garagem. Então, o carro em relação à garagem, ele é o que, gente? Corpo, ele é um corpo extenso. Corpo extenso. Tudo bem? Por que corpo extenso? Porque as dimensões do carro é levada em consideração, não é desprezível. Então, por favor, não esqueçam. Ponto material é quando as dimensões daquele ser, daquele objeto em relação ao todo é desprezível o tamanho, a dimensão daquele objeto, daquele serzinho. Agora, quando o objeto, então aquele ser, o tamanho dele é levado em consideração em relação ao todo, isso é corpo extenso. Tudo bem? Vamos continuar aqui. O próximo item que eu quero que vocês lembrem, por gentileza, né? É o tal do... Só tentar separar aqui, tá, gente? Para ficar legalzinho, né? É o tal do movimento e repouso, né? Isso daí nós trabalhamos bem lá na sala, a questão do movimento e repouso, né? Movimento e repouso. Gente, a questão do movimento e repouso, não esquece, tem que ter o que, gente? Tem que ter um referencial, tanto para analisar repouso ou movimento, tem que ter o tal do referencial, tá bom? Tem que ter o tal do referencial. Se não tiver referencial, não dá para dizer se um corpo está, ou se um corpo, ou se, sei lá, o que está em repouso ou em movimento. Não dá para dizer. Então, por exemplo, né? Deixa eu só aparecer aqui rapidinho para vocês. Então, por exemplo, eu em relação ao notebook aqui,
Estou em repouso ou em movimento nos próximos 5 minutos, 10 minutos, sei lá? Vou estar em repouso, porque a minha distância em relação ao notebook aqui não vai mudar, vai se manter a mesma. Isso, então, você vai tirar a seguinte conclusão. Se eu, em relação ao notebook, que é o referencial, estou em repouso, o notebook, em relação a mim, também vai estar em repouso. Então, pensa, se um corpo está em repouso em relação a um referencial, aquele referencial vai estar em repouso em relação ao ser, a pessoa, tá bom? Da mesma forma, a questão do movimento, gente. Não esquece que para estar em movimento, a distância entre os corpos, entre os seres, tem que mudar. Pode aumentar, pode diminuir, em relação sempre a um referencial. Então, se um corpo em relação a um determinado referencial está em movimento, aquele referencial em relação àquele corpo também vai estar em movimento. Então, por exemplo, o meu braço aqui em relação ao notebook, ele está em movimento, porque nesse exato instante ele está bem aqui, a essa distância do notebook, mas agora ele já está um pouco mais perto. Então, a minha mão, né, melhor dizendo, em relação ao notebook, está em movimento. Então, não esquece disso, tá certo? Vai estar lá na tua prova e tu não pode errar, tem que acertar. Vamos lá para a nossa tela branca, vamos lá. Só ajeitar aqui rapidinho, gente. Então, voltando aqui para a tela branca. Então, não esquece, né? Não dá para esquecer. Outra coisa que é importante, né, que nós conversamos, é a questão do cálculo da velocidade, né, gente? Do cálculo da velocidade, ó. Como é que calcula a velocidade, né? Isso aqui é importante, a velocidade que é o v. Esse cálculo da velocidade é dado pela expressão v igual a ΔS sobre ΔT. Lembra, né, que ΔS é a distância, né, que você pode analisar pegando a posição final menos a posição inicial. Da mesma forma, você vai dividir pelo tempo final menos o tempo inicial. Não esquece, velocidade é você pegar a distância, né, e dividir pelo tempo. Não esquece. E assim, gente, olha só. Se a velocidade é um valor positivo, nós dizemos que o movimento ele é o que, gente? O movimento ele é progressivo. Lembra, né? Movimento progressivo. E se a velocidade é um valor negativo, o movimento ele é o que, gente? Ele é retrógrado, né? Retrógrado, tá bom? Não esquece disso, tá bom? E outra coisa, não esquece o seguinte: nessa expressãozinha aqui, que daqui a pouco a gente vai colocar uma determinada situação, olha, você vai se guiar, né? Aqui, ó, né? Se esse V for positivo, movimento progressivo. Ou melhor, se esse número for positivo, esse número que eu vou até destacar aqui para vocês, né? Eu vou colocar. Professor, pode ser mais claro? Eu vou colocar uma situação aqui. Digamos, ó, já que eu comecei a falar, né, então vamos desenrolar. Digamos que eu tenho isso aqui, ó. Sei lá, 50 mais 7 vezes t. 7 vezes o t. Daí você vai ter que quanto vale a velocidade se estiver no sistema internacional? A velocidade vai ser o tal do 7 aqui, ó. Como esse valor é positivo, você já sabe que é movimento progressivo. Mais, né? Vou apagar aqui para aproveitar. Ou então não, vou fazer um outro aqui. Mais. Caso fosse assim a expressão, gente, ó, S igual, esse meu S está horrível, vou apagar rapidinho aqui, né? Vamos lá. Caso fosse o seguinte, ó, S igual a 50 menos 7 vezes o t. Não esquece que aqui, né, como o valor da velocidade, que é o número que acompanha a variável t, é um valor negativo, o movimento vai ser o quê, gente? Vai ser retrógrado.
retrógrado, tá bom? Não esquece disso. Vou descer um pouquinho aqui, né? Ó, outra coisa. Não vou tentar colocar aqui no cantinho, não aqui embaixo, tá? Olha só uma coisa que também vocês não podem esquecer. Não podem esquecer, gente. É o seguinte. Aqui, né, na parte da velocidade, quando você tem um valor em quilômetro por hora que você precisa escrever em metros por segundo, o que que vocês vão fazer? Vão ter que dividir por 3,6. Aí já vem a matemática, né? Ou, se vocês quiserem fazer o contrário, de metro por segundo para quilômetro por hora, como é que vocês vão fazer de uma forma mais rápida? Multiplicar por 3,6, né? Não esqueçam desse item, tá bom? Professor, coloca um exemplozinho aí, tá bom? Presta atenção aí, ó, não vai piscar agora, não para, não para, não para, não para, vamos lá, vamos lá. Olha só, vamos supor que você estivesse o quê? Pegar um exemplo bem facilzinho, 360 quilômetros por hora. E para a situação fosse preciso escrever em metros por segundo. O que que vocês iriam fazer? Iriam dividir, né? Na verdade, por 3,6. Então ficaria, ó, 360 dividido por 3,6, né? Aí vocês iam colocar o quê? Um zerinho aqui, ia esquecer a vírgula, ia ficar o quê, gente? 36 por 36 que dava 1, ia sobrar 2 zeros, ia dar o quê? 100 metros por segundo, né? Não, gente? Não? Então, bem isso, tá? Não esqueçam dessa ideia, tá bom? Uma outra coisa, aproveitando o gancho aqui, eu acho, não sei se tem muito espaço, vou ter ainda um pouquinho de espaço. Então, olha só, vou tentar separar ainda mais um pouco aqui, vou mudar a cor da caneta de novo, acompanha aí, não vai perder essa dica, né? Então vamos lá. Gente, olha só, digamos que eu tenha a seguinte expressão, S igual a 10 mais 2 vezes T, né? Aí a situação perguntasse assim, gente, qual é a posição inicial? A posição inicial, né? A posição inicial, quando você pega essa expressão aqui, né? Pega essa expressão que eu vou fazer aqui em verde, colocar bem aqui, ó. Quando você pega essa expressão S igual a 10 mais 2 vezes o T aqui, e compara com essa outra aí, que nós temos, que é S igual a S0 mais VT, que é essa daqui, né? Lembra, gente, lembra do seguinte, só comparar, ó, só comparar. Então, a posição inicial vai ser quanto? Vai ser o 10. Então, a resposta aqui vai ser 10 metros, se estiver no sistema internacional. Ah, professor, e se fosse a velocidade? Quanto vale a velocidade aí, gente? A velocidade. Quanto é que vale aí a velocidade, né? É só você comparar novamente. É só comparar novamente. Você vai olhar aqui, ó. Olha, para ficar fácil. Então, a velocidade aqui seria quanto? A velocidade aqui na resposta seria o quê? 2 metros por segundo. Ah, professor, e se perguntar se for qual é o tipo de movimento, se é progressivo ou se é retrógrado? Aí a questão do movimento aqui vai ser o quê, gente? Velocidade é positiva, então movimento, a questão do movimento ser movimento progressivo ou retrógrado, né, gente? A situação aqui seria o que, gente? Seria movimento que progressivo, porque a velocidade ela é o que, gente? A velocidade ela é positiva, de mais 2 metros por segundo. Tá aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó.
Só comparar aqui. Outra coisa, eu falei para os senhores que ia aparecer uma situação assim na prova, e vai estar. Outra coisa que pode estar, que vai aparecer na prova. Então, estuda, não para, né? Então, vamos lá. Digamos que tivesse assim lá na alternativa D. A posição do móvel no instante. Lembra que instante é tempo, né? Instante, sei lá, 10 segundos. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, vão pegar a expressão, né? S igual a 10 mais 2t. Vai tirar o t e vai colocar o 10. Então, vai ficar aqui, ó. S igual a 10 mais 2 vezes o 10 aqui, ó. 2 vezes o 10 que dá 20, né, gente? Então, vai ficar S igual a 10 mais 20, que vai dar um S igual a 30. 30 metros. Ou seja, gente, em 10 segundos, esse móvel estará na posição de 30 metros. 30 metros, né? 30 metros. 30 metros. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Então, presta atenção. Dicas valiosíssimas, né? Ponto material, movimento, repouso, velocidade, movimento progressivo ou retrógrado. Essa expressãozinha que eu falei para os senhores que iria estar na sua prova e está, né? Então, olha esse vídeo, não para, não pisca. Não entendeu? Para o vídeo e volta. E vamos que vamos, tá bom? Vamos continuar lá, gente. Vamos continuar. Olha só, mais uma. Agora a questão lá do quê? Da aceleração, né? Vamos falar aqui da aceleração rapidinho, né? Gente, a aceleração, como é que calcula a aceleração, né? A aceleração, que a gente chama de A. A aceleração, lembra que eu falei que era o avatar, né? Vocês lembram disso? É A igual a variação de velocidade sobre variação de tempo, né? Lembra que toda vez que quando tiver esse delta vai ser o final menos o inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, não esqueça disso. Então, gente, ó, rapidinho. Se o valor da aceleração, quando você fizer a continha lá da velocidade pelo tempo, se der um valor positivo, é porque, lógico, está acelerando. Você vai acelerando, né? Ou seja, está aumentando a quem, gente? A velocidade, né? Se o A for positivo, está acelerando. É meio que redundante, mas é bem isso, ó. Se essa divisãozinha da velocidade pelo tempo for um número positivo, está acelerando mesmo, ou seja, está aumentando. Até escrevi errado aqui, desculpa, escrevi aumentado, né? É aumentando a velocidade, tá? É aumentando a velocidade. Se esse A for um valor o quê, gente? Negativo, ele está desacelerando, né? Tudo bem? Desacelerando. Ou seja, a velocidade está diminuindo a velocidade, né? Então, não esqueça, não existe aceleração negativa, é apenas uma questão de notação. Se esse A for negativo, diminuição de velocidade, o carro está ficando cada vez mais lento, até que vai chegar um momento que talvez ele pare. E quando ele para, a velocidade é zero, tá? Não esquece disso. Outra coisa que é importante, senhores, saber, né? Que eu fiz questão de falar para vocês lá durante
as nossas aulas, né? A questão do movimento ser acelerado, né? Do movimento ser acelerado, né? Movimento acelerado, gente. Movimento acelerado. Lembra lá que eu falei para vocês? Movimento acelerado. Quando a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, né? Ou então quando a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, né? Esse é o movimento acelerado, tá? Movimento acelerado. Deixa eu só ajeitar essa aqui, que eu sou meio que enjoado para essa parte. Movimento acelerado. Movimento retardado, né? Retardado. É quando o quê, gente? É quando a velocidade tem um sinal, no caso, pode ser positiva e a aceleração é negativa, ou então quando a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, né? Eu falei disso com vocês lá nas nossas aulas, tá? Olha só, eu vou tentar fazer aqui nesse espaço alguma situação. Lembra que eu falei para vocês também, professor, mas eu vou ter que fazer o cálculo para me saber? Não, se eu colocar uma tabela lá na tua prova, né, e for, digamos assim, vou tentar separar aqui. Se for, digamos assim, a tabela, ó. Digamos que eu tenho aqui uma tabela, né, parecida com aquela que fizemos lá em sala. Tempo e a velocidade. Aí eu coloco aqui. Em 0 segundo, né? A velocidade, digamos, fosse 10 metros por segundo. Aí, em 5 segundos, a velocidade fosse quanto? Fosse, sei lá, 30. E aí, em 10 segundos, a velocidade fosse quanto? Fosse 50, né? E assim sucessivamente. Digamos que fosse 15 segundos e a velocidade ia ser quanto? Ia ser 70, vamos supor. Você percebe que o módulo da velocidade, o módulo está aumentando. Lembra que eu falei para vocês que módulo é você considerar apenas o número, sem levar em consideração o sinal, se é positivo ou negativo, né? Então aqui você percebe que a velocidade está aumentando aqui literalmente o módulo dela. Ó, o módulo dela era 10, depois foi para 30, depois foi para 50 e 70. Então, o módulo da velocidade está aumentando. Então, se aparecer uma tabela lá na tua prova, professor, vai ter que fazer a conta? Não, olha só para a tabela e verifica o módulo. É você levar em consideração apenas o número. Se esse número da velocidade, né, no decorrer do tempo, estiver aumentando, ó, 10, 30, 50 e 20, sempre numa mesma quantidade, digamos, movimento é o que, gente? O movimento aqui vai ser chamado de movimento acelerado. Acelerado, devido justamente à questão da velocidade e o módulo dela ir aumentando no decorrer do tempo, tá? Pode ser assim, né? Ou vou fazer a situação análoga, né? Vou fazer a situação análoga aqui para vocês, ó. Presta atenção. Mesma coisa, se eu colocar aqui, ó, o tempo, aí a velocidade, eu coloco aqui de novo, ó, 0, aí eu coloco aqui quanto? Sei lá, menos 80, digamos, né? Aí 5 segundos, né? Aí a velocidade foi para quanto? Foi para, sei lá, 60 menos 60. Aí, digamos, em 10 segundos, a velocidade foi para quanto? Foi para menos 40, né? Aí, em 15 segundos, a velocidade foi para quanto? Foi para menos 20. Menos 20. Então, o que que você percebe aqui, né? O que que você percebe aqui? Que com o passar do tempo, sempre a mesma quantidade, né? De 5 e 5 segundos, 5 e 5 segundos.
o módulo da velocidade foi diminuindo. Lembra? Módulo é você considerar apenas o número, sem levar em consideração o sinal, se é positivo ou se é negativo. Então, o módulo de 80 é 80. Então, o módulo de 60 é 60, de 40 é 40 e de 20 é 20. Então, você percebe que com o passar do tempo, o módulo da velocidade está o que, gente? Diminuindo. Diminuindo. Então, se você for prestar bem atenção nisso, então toda vez que o módulo da velocidade vai diminuindo com o passar do tempo, o movimento é chamado de quê, gente? Movimento retardado, né? Retardado. Não esquece disso. Não esquece disso, tá certo? Ó, tá, gente? Por favor, né? Não esquece, o módulo da velocidade diminuindo com o passar do tempo. Coloca a tabela e vocês percebem que a velocidade, o módulo dela está diminuindo uma mesma quantidade no decorrer do tempo, né? Nós nem precisa fazer o cálculo, é só chegar lá e dizer como o módulo da velocidade está diminuindo, o movimento é retardado. Agora, se o módulo da velocidade vai aumentando com o passar do tempo, é preciso fazer o cálculo? Não. Basta você dizer, como o módulo da velocidade está aumentando com o passar do tempo, né? Aumentando uma mesma quantidade dentro de um mesmo intervalo de tempo, movimento acelerado. Não esquece disso, tá bom? Não esquece. Eu acho que eu já falei de tudo aqui que vai estar na prova, né? Eu falei para vocês que iria tentar fazer esse vídeo, né? Então, espero que vocês gostem desse vídeo e depois disso, né? É só fazer o quê, gente? Com licença, né? Meter o óculos e partiu o quê, gente? Partiu praia, né? Mas levando o livrinho de física, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a nossa aula de quinta, ou melhor, a nossa prova de quinta. Tchau, galera!